Considere a reação química em fase gasosa traduzida por 2NO gasoso reage com Cl2 gasoso e forma-se NaOCl, portanto 2 molos de NaOCl no estado gasoso. O sistema está num estado de equilíbrio e, portanto, repare-se aqui nas proporções estequiométricas, como reagem os reagentes, 2 molos de NO para 1 mol de Cl2. E quando o NaOCl se transforma, por cada 2 molos de NaOCl também se forma 1 mol de Cl2 e 2 de NO. Portanto, atenção aqui a estas proporções estequiométricas. Em termos de partículas, digamos que quando os reagentes se transformam em produtos, diríamos que 3 molos de partículas dão origem a 2 molos de partículas. Repare-se que nestas situações em que estamos no estado gasoso, a dimensão das partículas em relação ao volume total que a mistura de gases ocupa é irrelevante. E, portanto, nós podemos considerar todas estas partículas com as mesmas dimensões. E isto, por o que eu acabei de dizer, é que o volume do recipiente, comparado com o volume das partículas, podemos desprezar o volume das partículas. E, portanto, repare-se, quando o sistema caminha dos reagentes para os produtos de reação, 3 mols de partículas dão origem a 2 mols de partículas. Quando é a reação inversa, 2 mols de partículas transformam-se e dão origem a 3 mols de partículas. Preveja, justificando, como variará a concentração de Cl2 gasoso se ocorrer um aumento de pressão por diminuição de volume no sistema químico inicialmente em equilíbrio à temperatura T. Nós, para respondermos a esta questão com mais à vontade, vamos fazer uma revisão sobre o princípio de Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier é um princípio que nos ajuda imenso a prever situações de alteração ao estado de equilíbrio num sistema químico. Portanto, nós podemos alterar um estado de equilíbrio de um sistema químico que atingiu esse estado, variando, por exemplo, a concentração, variando a temperatura e variando o volume. E o que é que acontece quando uma destas perturbações é introduzida a um sistema químico que esteja em equilíbrio? O sistema químico vai reagir no sentido de minimizar a perturbação introduzida, ou seja, um sistema químico em equilíbrio responde a qualquer perturbação com uma alteração que tende a contrariar a perturbação a que foi sujeito. Portanto, nós podemos fazer alterações ao estado de equilíbrio através destas três maneiras: variação da concentração, variação de temperatura, variação de volume. Vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que estamos numa situação de equilíbrio em que temos aqui o azoto, hidrogênio e amoníaco. Temos aqui os reagentes, eles estão nesta concentração, ou seja, já estão numa situação de equilíbrio, por hipótese. E vamos introduzir uma perturbação a este sistema. Portanto, isto, se fosse no tempo, isto estaria a evoluir, não está, por uma questão de animação. Portanto, digamos que paramos aqui no tempo. O sistema atinge um estado de equilíbrio, a concentração de H2 está constante, a concentração de NH3 está constante e a concentração de N2 está constante. Mas vamos introduzir uma perturbação, ou seja, vamos aumentar a concentração de N2 para este valor. O que é que vai acontecer imediatamente? Se aumentamos a concentração de N2, o sistema, de acordo com o princípio de Le Chatelier, vai fazer o quê? Vai tentar reduzir esta perturbação, mas ele só consegue reduzir esta concentração, que foi a perturbação introduzida, consumindo hidrogênio e, portanto, evoluindo no sentido direto, ou seja, produzindo mais amoníaco. É isso que vai acontecer. Vamos ver a animação. E, claro, atingirá um outro estado de equilíbrio. Cá está. Aqui foi atingido um novo estado de equilíbrio. Claro que o sistema continuará em equilíbrio, o que quer dizer que, a nível microscópico, continua a haver conversão de reagentes em produtos e produtos em reagentes. A nível macroscópico, nós não visualizamos qualquer alteração, mas a reação química está lá e continua. Repare-se aqui, quando foi alterada esta concentração,
o que é que aconteceu? A concentração de N2 subiu muito. E depois o sistema evolui no sentido de voltar a encontrar um estado de equilíbrio. É claro que se evolui, vai ser com consumo de N2. Mas, repare-se, no interessante é que os coeficientes estequiométricos não são unitários. Quer dizer que a concentração de H2 vai baixar muito mais rapidamente do que baixa a de N2. Assim como a formação de N2 também estará, em termos de módulo de variação, estará entre a variação de N2 e a variação de H2. Portanto, isto por causa dos coeficientes estequiométricos. Repare que quando nós introduzimos, portanto, aqui o sistema está em estado de equilíbrio, há uma determinada constante de equilíbrio. Se não alterarmos a temperatura, essa constante vai manter-se, o que quer dizer que se nós estamos aqui a alterar esta concentração, o sistema vai reagir de modo a que a constante de equilíbrio volte a ter o valor que tinha aqui. Atenção que estamos a admitir que a perturbação que estamos a introduzir não é a temperatura. Vejamos novamente. Cá está o sistema a caminhar para o estado de equilíbrio e é atingido neste instante. O estado de equilíbrio é atingido quando as concentrações dos componentes do sistema reacional deixaram de variar. É isto basicamente que há a dizer sobre a lei de Chatelier, ou seja, o princípio de Chatelier. Um sistema atingido um estado de equilíbrio, se for perturbado, ele vai reagir no sentido de minimizar essa perturbação. Tendo sido feita a revisão sobre o princípio de Le Chatelier, estamos em condições de prever para onde vai evoluir o sistema se houver um aumento de pressão por diminuição de volume. Repare-se que o sistema vai reagir ao aumento de pressão contrariando esse aumento de pressão, portanto a pressão vai ter que baixar, e portanto como não pode alterar o volume, porque essa foi a alteração que nós lhe impusemos, a maneira de ele reduzir a pressão é reduzir o número de partículas que estão no sistema, porque a pressão é devida ao número de choques por unidade de tempo e por unidade de área que se dá nas paredes do recipiente. Se diminuímos o volume, isso quer dizer que o número de choques por unidade de área e por unidade de tempo aumentou. Mas temos hipótese de voltar a diminuir o número de choques por unidade de tempo e por unidade de área. É fazer o quê? É reduzir o número de partículas do sistema. Ora, o sistema reduz o número de partículas lá existentes se evoluir no sentido da formação dos produtos da reação. Repare-se que se considerarmos aqui 2 moles mais 1 mole de partículas, evoluindo no sentido dos produtos da reação, aliás, só vamos ter 2 moles de partículas. Portanto, há efetivamente uma redução do número de partículas. E havendo uma redução do número de partículas, há uma redução do número de choques por unidade de tempo e por unidade de área e, portanto, há uma diminuição da pressão. É contrariado este aumento de pressão. Com certeza que se verifica facilmente, então, que o sistema vai fazer com que a concentração de cloro diminua, porque reagindo Cl2 com NO, no sentido da formação dos produtos da reação, então a concentração de cloro vai diminuir.